Tem aquele choro de saudade, que você falou sobre choros, né, Marcelo? Que tudo bem, a gente vai sentir saudade, mas não aquele choro de saudade eterno, como o Edson está trazendo, né? Aquele luto eterno, né, Marcelo? É verdade, Ivan e Edson. Eu estava refletindo aqui nas palavras do Edson e a gente honra muito a dor, Ivan. A gente tem essa questão de honrar a dor. Então, o espírita, eu já vi muitos casos falando eu cresço na dor, o luto, honrar a dor, as pessoas que não querem continuar as próprias histórias. E é uma grande mentira, Vanessa, o que é dito, porque a gente cresce com um evento que ocasionou a dor. A gente cresce em reflexão com o evento que ocasionou a dor. A dor, honrar a dor não faz sentido. A última etapa do luto é aceitação, quando você aceita. Quando você aceita que aquilo não estava em suas mãos, quando você aceita que a pessoa não é sua, não era seu pai, estava, quando você aceita que você não tem controle das coisas. Uma coisa que talvez possa ajudar nesse tipo de choro, Van, é a gente refletir e não honrar mais a dor. Isso é ancestral, guerreiro. Temos um guerreiro, uma guerreira dentro de nós que quer honrar, quer sacrificar. E a questão talvez aqui seja mais amar, seja mais perdoar, seja mais colocar leveza. Talvez aqui é romper véus, Vanessa, de ilusão. Os véus da ilusão. Manter um luto eterno como o Edson falou, não vai ajudar. Talvez aqui honrar sendo feliz, agradecendo. Vou mais além para não me estender tanto. Essa pessoa que morreu, essa pessoa que desencarnou, você vai encontrar uma forma de falar com ela, mas não é uma forma pesada, porque vai causar dor. Aquela forma, tô com saudade de mãe, tô com saudade de meu marido, você faz falta. Não, mas talvez, eu vou revelar uma coisa que eu fiz aqui uma vez. Talvez eu me emocione. Eu levei muitos anos a minha mãe no trabalho dela e fui buscar muitos anos. Então teve um dia que eu me permiti ir lá. Teve um dia que eu me permiti ir lá. Levei minha família lá, chorei, mas agradecendo. Então não pode colocar embaixo do tapete, mas agradecer, chorar, mas você vai encontrar uma forma de falar com aquela pessoa. Às vezes eu lembro dela e falo, mãe, tá tudo indo certo. Mãe, não se preocupe. Então talvez uma forma leve de se comunicar, e eu lembro você, uma forma leve de se comunicar com esse ente, uma forma leve de se comunicar com Deus, com Jesus, com seu mentor, uma leve forma de se comunicar com você. E a dor, não honre a dor, não faz sentido nenhum, só honre o aprendizado. E como o Edson falou, brilhante Edson, você está afiado hoje. Meu irmão cristão, o cristão que só fica na letra, o cristão que só fica na casa do conhecimento, o cristão que não pratica, o espírita que não pratica, só fica, a gente fala, só fica no camarote, não desce para a pista, você vai sofrer, meu irmão, porque você está com muita teoria incrível, mas na hora da experimentação você vai ser cobrado, com todo carinho falando para você. É interessante essa conversa com a sua mãe, né? A conversa que o Marcelo está falando, né, Edson? Porque onde ela estiver, ela se preocupa também com os que ficaram, no caso ele que é filho. Então é importantíssimo isso também, né, Edson? Com certeza, e eu queria inclusive fazer um complemento nessa questão, porque quando você fica mantendo esse luto, que é a dor, né? Você não consegue pensar em coisas alegres, em coisas felizes, os momentos, né, que vocês tiveram ao longo da... E você vai cultuando isso, a própria entidade em si acaba se afastando de você, porque ela não quer ficar vivendo isso. E aí, sabe o que acaba acontecendo, Vanessa? Que é a Ok. grande surpresa de muitos espíritas que desencarnam, O quê? acabam não encontrando a entidade que eles estavam cultuando, o luto. Por quê? Porque eles estão num estágio tão para baixo, eles estão tão apagados, né? O Marcelo fala de centelha divina, né? Eles estão tão apagados na sua centelha que eles não conseguem enxergar o outro, porque o outro se foi já, o outro está afastado daquilo. Não vai ficar Sim. cultuando, entende? Só para ficar agradando a quem ficou. Ele tem que seguir. Se ele saiu daqui da vida, né, antes de você, a gente tem que exaltar isso, a gente tem que estar feliz. Aliás, existe uma questão no Livro dos Espíritos que eles falam sobre isso. Por que vocês ficam chorando em relação a quem está saindo antes? Imagine dois amigos que estão numa prisão. Imagine isso, né? Vocês estão numa prisão por qualquer razão e um deles recebe a sentença de soltura antes que você.
e vai ser livre, vai se libertar. Você vai ficar triste por causa dele, que está se libertando? Olha a analogia que eles fazem, que fantástica que é, né? Fantástico. Então tem que pensar nisso. Você fica cultuando aqui, achando que vai estar, de repente, com o seu ente querido, e você corre o grande risco de não estar com ele depois, porque ele se iluminou e seguiu, e você ficou aqui, se apagando, né? Andréia Santos, de Itumbiara, Goiás. Papai desencarnou, fez 2 meses de câncer. Depois que ele descobriu, viveu só 3 meses. Minha irmã esperou ele entrar em coma para pedir perdão e perdoar ele. O choro dela foi diferente. Olha só, Marcelo. Eu estava aqui refletindo, né, sobre esse choro. Eu acredito que, assim, olha, para você, Centelha Divina, pedaço de Deus está ouvindo, assistindo esse programa. Você anda com dores nas costas, nas pernas, dores de cabeça? Dor de cabeça, por que pensas o que pensa? Dor na garganta, por que fala o que falas? Talvez porque você não está falando o que tem que falar. Talvez dor na barriga, dor no estômago, o que você não anda digerindo? As suas ações, os seus pensamentos, as suas emoções vão trazer dores emocionais, depois doenças emocionais, depois dores físicas, doenças físicas e talvez doenças mentais. Eu acredito que aqui, quando a gente vai contra a nossa natureza, a gente sofre tanto. Eu não preciso falar para uma árvore, ensinar que ela vai dar frutos, ela dá naturalmente. Eu falo nos vídeos, o leão, você não precisa convencer que o leão, ele é leão, ele simplesmente é. E eu não preciso convencer você que você é um pedaço de Deus, você é uma centelha divina, um pedaço da fonte, só seja, não questione isso. Acreditar na vida. Falta um pouco dessa fé, mas não é mais fé, é ter a certeza em Deus. Quando essa irmã faz desse jeito, ela fez do jeito dela, que ela sabia fazer. Mas eu acredito que as nossas ações, elas refletem no nosso corpo, tanto as benéficas, quanto as que vão trazer os danos. Ela fez do jeito dela. Mas eu quero te dizer, dá para sempre fazer um novo final, como o Chico falava. O passado é só aprendizado. Eu tenho refletido muito sobre ressignificação de passado, sabe, Vanessa, que é uma ilusão que às vezes a gente coloca. Você coloca a luz naquilo, você aprende com aquilo. Mas a pergunta é, o que isso pode fazer na minha evolução para que os meus familiares, que você seja, se você teve um pai desafiador, o que você pode aprender com isso para ser um pai, uma mãe excelente, um filho excelente, um vizinho excelente? Talvez aqui agora fazer as pazes com o seu passado, aceitar o que aconteceu, o que importa é de agora para frente. Um beijo para essa irmã, obrigado por ter compartilhado com a gente isso. Edson? Fantástico, né? A gente vem falando muito aqui dessa questão e tentando mudar, inclusive, a visão que as pessoas têm sobre essa questão da morte, né, do luto. O Marcelo teve umas falas dele interessantes que me fez lembrar que existe um movimento, já não sei se ele continua agora, mas ele já existiu alguns anos atrás, na Europa, em alguns estados, inclusive nos Estados Unidos, não todo o país, que era inclusive aqui no Brasil chegou a ter também, é o Café com a Morte. Não sei se você já ouviu falar nisso, Marcelo e Vanessa. Não? O Café com a... Procurem depois, vocês vão ver que coisas interessantes, inclusive os cartazes de chamamento, né, de convocação para as pessoas irem, eram cartazes bem lúdicos, cartazes assim, bem humorados, sabe, da morte, tomando um chazinho, comendo um pedaço. A morte fala assim, não fique preocupado, eu só vim comer um pedaço de bolo, entendeu? Por quê? Porque o objetivo do pessoal era fazer com que as pessoas tratassem o tema morte com humor, com leveza, né, sem essa coisa dessa amargura, e entender de fato, e não são espíritas, hein? Eu estou falando que são movimentos, né, de pessoas tratando do tema, tentando de alguma forma desmistificar essa ideia de que a morte é perda, é fim de tudo, que é tristeza, que é isso. E a nossa ouvinte foi fantástica em colocar, né? Tá certo? Eu acho que vai acabar ganhando, tá? Essa enquete aí. Vai, eu também acho, viu?